Na segunda e última temporada de Andor, que já está completa no Disney Plus, tem uma cena brevíssima, mas que é de puro terror. O Cyril, aquele sujeito Caxias que quer provar para si mesmo, para o Império e para a mãe castradora dele que ele existe, que ele não é irrelevante, um personagem muito bem interpretado pelo Kyle Soller, entra numa sala fechada para se proteger de uma rebelião. E um dos androides K2, aqueles droides implacáveis do Império que está ali, vira a cabeça e olha nos olhos dele. E o Cyril gela. Em um segundo, o criador e principal roteirista da série, o fantástico Tony Gilroy, condensa o recado que ele defende com tanta riqueza de argumentos durante as 2 temporadas dessa série. Se alguém acha que está do lado certo de uma tirania, essa pessoa está enganada. Regimes autoritários não têm lado certo porque eles são paranoicos. A qualquer momento ele pode decidir que você, uma das pessoas que trabalha por eles, é o inimigo. Ou, outra hipótese muito provável, regimes autoritários têm que estar certos por princípio. Então, quando eles erram, eles vão precisar de um bode expiatório. E o próximo pode ser você. O autoritarismo é um câncer que drena todos os recursos de um organismo para se alimentar, para se expandir e para se perpetuar. Então, é preciso haver anticorpos para combatê-lo. E os anticorpos aqui são a Aliança Rebelde, da qual o Cassian Andor, o protagonista maravilhosamente interpretado pelo Diego Luna, faz parte. Pessoal, um vídeo como esse de uns tantos minutos parece coisa fácil de fazer, né? Mas só o mínimo indispensável, que é assistir aos 12 episódios de quase 1 hora cada um de Andor, já significa um investimento de 12 horas de trabalho. E claro, eu vejo muito mais do que uma série ou um filme por semana, e lá se vai o tempo para todo o resto. Por exemplo, para as compras. Vai no supermercado, anda pelos corredores, pega a fila no caixa, carrega tudo e depois descarrega. Essas são horas que eu não tenho. E por isso a daqui é uma solução tão boa. Em 15 minutos, isso mesmo, 15 minutos, as compras estão na porta da minha casa. Desde a bebida gelada aos hortifrutis fresquinhos e os produtos de limpeza. É bom para quando a gente esquece alguma coisa de última hora. E é melhor ainda para fazer o mercado todo de uma vez. Agora, em maio, a Daqui está fazendo 4 anos em que ela entregou conveniência e tempo livre para os clientes. Quer ser um deles e aproveitar as melhores promoções de aniversário? Então, clique no link que está na descrição deste vídeo e aplique o cupom BOSCOV25 para ter R$ 25 de desconto em compras acima de R$ 149. Vale para usuários novos e antigos e dá direito a 3 usos por CPF. E agora, de volta à resenha. Vamos imaginar que o universo Star Wars nunca tivesse rendido nada de bom, o que não é verdade, tem joias dentro dele. Mas vamos imaginar que nada dentro dele tivesse valido a pena. Valeria a pena sim ele existir por Andor. Ou talvez fosse mais certo dizer que fora Andor, o universo Star Wars existe para uma fase na vida da gente. E Andor existe para uma fase seguinte, uma fase mais madura talvez, em que já está despertada a curiosidade da gente por aquelas pessoas comuns que foram esmagadas pelo Império ao longo da história dele. Porque a essa altura a gente já deve ter descoberto que se a gente estivesse nesse mundo, nós provavelmente seríamos uma dessas pessoas. Da mesma forma, embora as 2 temporadas de Andor formem um todo, elas correspondem a 2 etapas na vida do Cassian Andor. O Cassian é o sobrevivente de um genocídio perpetrado pelo Império num planeta remoto. Ele foi criado com a origem dele em segredo por uma contrabandista, mãe amorosíssima, que sem que ele se desse conta preparou ele para algo maior, mas que passou a vida inteira sobrevivendo da contravenção num planeta quase esquecido chamado Ferrix. Mas só que numa noite de muito azar, mas muito azar mesmo, o Cassian se coloca na mira do Império. E na perseguição que se instala a partir dali, ele vai se juntar ao personagem do Stellan Skarsgård, o Luthen, que é líder de uma rede de células de resistência. Primeiro como mercenário e depois que várias coisas terríveis acontecem na vida dele, ele vai participar da Aliança Rebelde como um membro convicto e cada vez mais como um líder.
O casting é muito útil porque ele é um sujeito muito safo, com muitas habilidades. Ele é uma espécie de Han Solo que, em vez do sorriso cínico, do ar blasé, tivesse um componente trágico no interior dele. Mas essa não é a história só dele, é a história também de todas as pessoas que entram na órbita dele e em cuja órbita ele entra. Pessoas como o Cyril, como a ambiciosíssima Dedra Meero, que é uma figura em ascensão na Gestapo do Império, e esse é um desempenho de uma precisão de laser da Denise Gough. É engraçado porque faz pouco tempo eu vi uma minissérie meia boca com ela e a gente nunca diria que ela é a atriz extraordinária que ela é em Andor. Isso é para mostrar a diferença que um roteiro de altíssima qualidade e uma direção de altíssima qualidade fazem para um ator. Ou ainda um outro personagem do lado do Império, que é o chefe e impulsionador da Dedra Meero, o Partagaz, interpretado por outro ator superlativo, o Anton Lesser. Do lado do casting, a gente vai ter nessa segunda temporada, como na primeira, a Bix, que é a paixão dele, interpretada pela Adria Arjona, o Luthen e uma revelação dessa segunda temporada, a Cleia, a assistente do Luthen, que é o papel da Elizabeth Dullau, uma atriz que eu não conhecia, mas que eu vou fazer questão de acompanhar de muito perto daqui por diante. Isso entre vários outros personagens, todos primorosamente desenvolvidos pelo Tony Gilroy, independentemente da magnitude que eles tenham na série. Em vez de exposição, o Tony Gilroy se vale sempre de organicidade. Cada um dos personagens, dos menores aos maiores, é uma pessoa completa, que age de maneiras que seriam inevitáveis para aquela pessoa. E a forma como todos esses personagens vão se conectando é também ela inevitável no plano da história. É claro que tudo isso só funciona porque o elenco é impecável de A a Z e porque, sendo esta uma história Star Wars, o Tony Gilroy não descuida em nenhum momento da criação de mundos, da criação de ambientes. É tudo tão palpável e tão real em Andor. Inclusive, vocês podem notar que há um número muito reduzido de personagens não humanos. É uma maneira, primeiro, de reduzir o teor de fantasia da série e tornar ela uma intriga política realista, uma luta pela resistência verdadeira. E é uma maneira também de cravar o recado. Seja em qual galáxia for, em qual época for, em qual configuração for, o ser humano é o que ele é. Mas de Ferrix ou Aldhani ou aquela prisão tenebrosa da primeira temporada. Nessa temporada, um planeta rural no qual a gente começa a história, que é lindo. Ou Gondar, um planeta que é uma espécie de Suíça, na qual uma parte muito importante da trama vai se passar. Ou ainda em Coruscant, e prestem atenção no Senado, que é um edifício real que existe em Valência, do arquiteto espanhol Calatrava, e que inclusive tem de fato aquele espelho d'água, não tem aquela cidade futurista no fundo, aquilo é uma extensão digital, mas tudo aqui é palpável. E isso se deve, em grande parte, à produção ter optado ao máximo por cenários reais, locações reais, que ela possa expandir, e também por efeitos práticos, sempre que possível, efeitos práticos. Os figurinos são incrivelmente bem pensados, contam a história de cada personagem, a trilha é muito boa e usada com um comedimento que eu aplaudo, e o ritmo é também ele impecável. Da segunda metade em diante desta segunda temporada, a gente começa a ter saltos no tempo. 1 ano, mais 3 anos, até que a gente cubra todos os 6 anos que separam o início da história do Cassian Andor, o início da história que a gente vai acompanhar do Cassian Andor, até o momento em que tudo isso vai desembocar na trama de Rogue One. Mas os saltos nunca parecem arbitrários. A sensação que a gente tem é sempre de que um movimento se completou e um novo movimento está se iniciando. E o mais curioso é que, sem nunca parecer que ele está amarrando a coisa com um laço de fita, o Tony Gilroy vai dar aqui para a gente uma resolução para a maioria desses personagens. Não para aqueles que vão chegar a Rogue One, porque a gente sabe como vai ser essa história que vai acontecer nela.
Ou se não sabe, depois de ver Andor, não deixem de ver Rogue One. Vai adquirir outra ressonância. Mas, à parte tudo isso, o que eu mais vou levar comigo de Andor é, primeiro, essa nota trágica, essa nota melancólica que o Tony Gilroy consegue tocar tantas vezes, de tantas maneiras diferentes, com tantas tonalidades diferentes. A capacidade notável dele de escrever diálogos que revelam os personagens por dentro, a capacidade igualmente notável dele de escrever diálogos geniais, divertidíssimos para androides, especialmente para o K2, que o Cassian captura a certa altura e é levado a uma reconfiguração. É o mesmo K2 que está em Rogue One. E mais do que tudo, o desempenho esplêndido do Diego Luna. Alguém, por favor, dê mais uma série para o Diego Luna. Um filme para mim não basta, porque eu preciso ver ele em vários episódios, muitas horas em seguida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.